Olá, tudo bem? Aqui é o Normandes da Algoworks e hoje eu vou te ensinar sobre Design Pattern Strategy. Ele é um design pattern bem legal, vou te mostrar um código Java que, aplicando esse padrão, vai nos auxiliar a trocar o algoritmo em tempo de execução, ok? Mas antes da gente ir para essa aula, eu só quero te falar que eu tenho uma outra aula grátis sobre o padrão Decorator. Esse padrão também é bem legal, que ele permite você adicionar responsabilidades a um objeto dinamicamente, sem precisar de alterar ele. Você consegue adicionar funcionalidades a esse objeto. É só você clicar aí no botão que em poucos minutos você recebe essa aula também. Beleza? Bom, vamos lá, vamos começar sobre o Design Pattern Strategy. Mas antes, deixa eu só fazer uma introdução rápida sobre o que é um Design Pattern. Às vezes você só ouviu falar sobre o que é Design Pattern, você não sabe muito bem o que é isso, viu na internet, algum amigo te contou. Vamos lá. Design Pattern, se a gente traduzir ao pé da letra, seria aí talvez padrão de projetos, né? Que são códigos para resolver problemas de design comuns do dia a dia. O que são problemas de design? Problemas de design é o seu código, são suas classes, interfaces ali. Então, é resolver os problemas que podem ter essas suas classes terem. Que problemas são esses? Bom, eu preciso de trocar o algoritmo em tempo de execução. Normalmente a gente iria fazer isso com o if. Bom, mas ao invés da gente usar um if, será que a gente não consegue usar polimorfismo para fazer isso? É isso que o Strategy diz para a gente, que eu vou te mostrar aqui. Então, são soluções que desenvolvedores aí experientes criaram, documentaram essas soluções, e aí a gente consegue ler e replicar. A gente entende e fala, tá, agora quando eu tiver um problema parecido, eu posso usar essa mesma ideia. Beleza? Quem criou isso, né, os caras que começaram a criar isso daí foi num livro antigo, esse livro conhecido aí como GOF, Gang of Four. Foram 4 autores, por isso que existe esse GOF aí, a abreviação, né, para Gang of Four. E nesse livro existem vários design patterns, ali a gente vai estudar um deles aqui agora. Beleza? Eu preciso que para você assistir essa aula, que você já conheça a orientação a objetos bem. Eu vou passar bem calmo aqui, bem devagar, mas eu não posso explicar o que é uma classe, o que é um objeto, interface. Beleza? Bom, Design Pattern também é um assunto um pouco, não é que é difícil, mas tem alguns detalhes. E aí você precisa ir com calma, você precisa insistir para conseguir que os conceitos entrem na sua cabeça e você aprenda bem eles aí e consiga aplicar nos seus projetos no dia a dia. Beleza? O strategy, estratégia. Vamos lá, vamos tentar entender ele aqui. Padrão strategy define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. O estratégia deixa o algoritmo variar independente dos clientes que o utilizam. Vamos tentar entender essa definição do padrão strategy. Acompanhe aqui comigo, ó, o mouse aqui. Eu tenho uma classe aqui na definição context que tem um atributo que é uma interface. Okay? Aqui, se a gente abrir essa classe context aqui, teria lá um atributo, né, lá, public class context, aí ele dentro teria private, strategy e o nome do objeto, o nome da variável ali, strategy, ok? Bom, é uma interface, certo? Se é uma interface, eu tenho classes que a implementam, são as implementações concretas aqui do strategy. Eu posso ter várias implementações aqui. E o polimorfismo, o que ele nos permite? O polimorfismo permite a gente fazer. O context aqui tem um atributo do tipo strategy, certo? Dessa interface. E o objeto que eu posso passar para essa classe aqui pode ser
o strategy A, o strategy B, C, o D, qualquer classe que implementa essa interface, eu posso passar aqui para esse atributo de context, que é do tipo strategy. Concorda comigo? Qualquer um desses caras aceita. Eu vou conseguir acessar através dessa interface. Por que eu consigo? Só para lembrar um pouquinho de polimorfismo, eu consigo porque o concrete strategy aqui é uma interface strategy. Ela implementa essa interface. Então, o método que existe aqui nessa interface, ele com certeza existe nessa classe. Então, se eu chamar esse método aqui, na verdade, quem vai executar vai ser essa classe. Ou essa classe, dependendo de quem eu passar. Ok? Bom, chega de conversa, vamos lá dar uma olhada no exemplo. Eu criei um projeto aqui, eu chamei aqui de transportadora sem strategy, para te mostrar um problema que poderia ter nesse código. E depois a gente vai criar um outro projeto para que a gente aplicando o strategy a gente vê a diferença, ok? Você pode baixar esse código, é só você acessar esse link aí, que você tem acesso ao código fonte. Mas ele é bem simples aqui, eu não compliquei para ficar mais simples da gente entender, ok? Eu vou executar aqui, só para a gente ver funcionando, depois a gente dá uma olhada no código. Olha só, é um sistema, imagina que você está criando o projeto para os Correios. E aí ali na atendente ali iria pedir a distância. Na verdade poderia pedir cidade de origem, destino, alguma coisa assim. Com certeza seria um pouco mais complicado que isso. Mas vamos manter essa ideia aqui que dá para a gente aprender sobre o strategy. Bom, informe a distância. Vamos lá, vou colocar aqui a distância 100, por exemplo. Qual é o tipo de frete? Normal ou SEDEX, então vou digitar aqui 1 para normal. E aí ela vai me dar que o valor total é de R$ 135. Ok? Bem carinho esse frete aqui, né? A regra que eu coloquei ali ficou bem cara. Bom, vou executar mais uma vez. Forma a distância 100. Vou escolher o SEDEX agora, foi para 157. Um pouco mais caro o SEDEX, ok? Ou seja, o que eu quero te mostrar aqui é algo muito comum no dia a dia seu como programador, concorda comigo? Você tem alguns dados, baseado nesses dados você tem que tomar alguma decisão. Pode ser, se for a opção A, é um caminho, é um cálculo. Se for a opção B, é um outro cálculo bem diferente. Ok? Essa é a ideia, são fazer cálculos bem diferentes aqui. Ok? Bom, para a gente entender aqui, ó, na classe exemplo, no método main, eu tenho o scanner, e aí eu simplesmente pego a distância e a opção de frete aqui no scanner. E aí eu vou criar o enum tipo frete baseado nessa opção. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tipo frete, normal ou SEDEX. Poderia ter várias outras opções aqui, ok? Vamos lá, tipo frete, values. Aí se eu passar, como o values devolve um array de todos os enums, certo? E aí, o primeiro enum é a posição 0, o segundo a posição 1. Bom, eu não estou tratando nada aqui, se o cara passar um valor errado, vai dar erro. Bom, não é o objetivo eu tratar isso aqui, ok? Mas o objetivo é a gente receber aqui um tipo frete. Aí, essas validações a gente deixa para o sistema final, de verdade, ok? Então lá, estou com o tipo frete, que é o enum, e aí eu resolvi criar uma classe separada chamada de frete, essa aqui. Esse cálculo do frete, eu passo o tipo do frete aqui para o frete, ok? E aí eu calculo o preço para essa distância, vai me devolver o dobro aqui do preço. Que funciona como? Ele vai verificar se for normal, se o tipo for igual a normal, aí eu calculo o preço, que vai ser a distância vezes 1,25 mais 10. Ou seja, essa regra aqui não é o mais importante aqui, essa regra eu inventei aqui. O importante é você pensar que esse cálculo aqui é bem diferente desse outro cálculo aqui. Para o SEDEX, seria a distância vezes o valor somado com
outra taxa aqui, alguma coisa assim, poderia buscar de outros lugares. Vamos imaginar que tivesse integração com outros sistemas. Às vezes o Sedex integra com a encomenda normal integra com outro. Enfim, mais uma vez, pense que esses algoritmos são bem diferentes, ok? Bom, e aí no final ele retorna o preço. E aí a gente viu a execução aqui funcionando. Qual é o problema desse meu código? Bom, se você olhar aqui para esse tipo de cenário aqui, está tranquilo, não é? Até que não está tão difícil. Mas imagine só, esse cálculo aqui poderia ser bem mais complicado, eu já disse. E também eu poderia ter vários outros aqui, else, if, aí poderia ter outro else, if, e por aí vai. Poderiam ter vários tipos de frete aqui, ou na situação que você for encontrar aí no seu dia a dia. Situações onde você precisaria criar esses condicionais aqui para um determinado tipo várias e várias vezes. E esse código ia ficar muito grande. Imagina essa regra aqui sendo bem grande, mais que você coloque um método separado, isso vai ficar ruim de dar manutenção, você ficar mexendo só numa classe. Aí alguém mexeu num pedaço, enfim, e aí você mexeu em vamos supor, você está mexendo aqui, esse algoritmo é um algoritmo grande. Você está mexendo em um pedaço, aí tem um outro cara mexendo em outro pedaço, na hora que for fazer o mesh vai dar problema, enfim. Esse código aqui pode ficar bem confuso. Criar esse tanto de if aqui pode ficar bem ruim. E também é difícil de testar isso. Porque para testar essa classe frete, eu tenho que ficar passando aqui todos os tipos. Ela não está fazendo só, eu não estou testando só o cálculo do preço. Eu tenho que passar um tipo para saber calcular o preço. Então fica ruim o teste unitário disso também. Bom, como a gente pode resolver? Como é que a gente pode melhorar isso daqui? Vamos lá. Deixa eu até copiar esse projeto aqui. Vou colocar aqui com strategy. E vamos alterar ele. Deixa esse cara aqui fechado. E vamos alterar aqui. Bom, o que a gente pode fazer aqui, a gente pensar bem, é o seguinte, olha. O que eu estou precisando é receber uma instância aqui em frete. A classe que está usando, se a gente voltar aqui nesse diagrama, o context aqui no caso é a minha classe exemplo, que está usando, que precisa receber um objeto, no caso de uma interface, que vão ter alguns algoritmos, o algoritmo A, o algoritmo B, no caso o algoritmo para o cálculo do frete normal, o algoritmo para o cálculo do Sedex. Então esse cara que eu preciso, aqui no exemplo de uso, eu preciso receber essa interface aqui, um objeto nessa interface, e aí cada objeto desse teria a regra, o algoritmo separado, isolado. Ok? Então vamos lá, para a gente transformar essa classe aqui numa interface, é bem tranquilo. A gente pode fazer aqui bem devagar, para a gente poder, para ficar simples aqui a refatoração. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma classe, vou colocar ela dentro do pacote frete, vou chamar essa classe de normal. Está dentro do pacote frete normal. Se você analisar aqui, eu preciso desse pedaço aqui. Posso tirar esse if aqui. Isso aqui também. Posso colocar direto assim, return. Ok. Para o tipo frete normal, essa é a regra. Certo? Para o tipo frete Sedex, vamos lá. A regra seria copiar tudo, depois eu apago ali. Normal. Return. Isto. Para o frete Sedex seria essa regra. Se você analisar comigo aqui,
Tá vendo que esse método e esse método aqui, ó, normal e SEDEX, têm a mesma assinatura? Né? Eles ambos recebem a distância e retornam um double, não é? Significa que eles têm a mesma abstração. Eles, né, têm a mesma assinatura de método. Quem define o método para você seguir no Java não é uma interface? Então, ó, eu posso transformar essa classe Java aqui numa interface. Olha que interface fret. E aí ela não terá isso daqui, nem implementação no método. Ok? Olha lá. Então, estou definindo uma interface fret que tem esse método. Agora, aqui eu posso implementar fret. E aqui eu posso implementar fret. Acho que falta importar. Isso. Também faltou importar. Beleza. Então, lá, eu estou com o SEDEX, que só tem a regra de cálculo para o SEDEX. A classe normal, que só tem a regra de cálculo para normal. E tem o fret. Beleza? Que calcula o preço aqui. Vamos voltar aqui no exemplo. Bom, isso é uma interface. Eu não posso dar new numa interface. Ok? Então, eu poderia criar algo desse tipo. Vou começar aqui, daqui a pouco a gente vai mudar. Vou te mostrar um outro padrãozinho bem legal. Se o tipo fret for igual a, por exemplo, tipo fret normal, aí eu daria aqui um new normal, não tem construtor, não passo nada no construtor, falta importar, poderia fazer algo assim. Concorda comigo? Falta importar aqui. Isto. Olha lá, se o tipo fret for normal, eu entrego um objeto do tipo normal. Se for o SEDEX, eu entregaria o SEDEX. Mas eu só estou trocando o if de lugar aqui, não é? Então não ficaria legal assim. Por isso que eu vou te mostrar um padrãozinho aqui, bem legal, que a gente pode adicionar no enum, que é uma espécie de fábrica. Eu vou criar uma fábrica de objetos aqui dentro desse enum, para o tipo normal, para o tipo SEDEX. Eu vou criar aqui, ó, da seguinte forma: public abstract. Vamos colocar aqui, ele vai me retornar um fret. Falta importar. Não, obter fret. Pronto. Crio isso daqui. Criando um método abstrato dentro de um enum, significa que cada enum precisa de implementar esse método. Aí eu venho aqui, ó, adiciono esse método, é só clicar Ctrl 1 ou Command 1, se você estiver no Mac, e ele adiciona esse método obter fret. E aqui agora eu posso return new, normal, e aqui return new, SEDEX. Ok? E aí, olha só como eu posso implementar agora. Ao invés de colocar esse if aqui, eu já tenho um tipo fret aqui, não tem? Ó, tipo fret. Eu posso chamar o método obter fret, que ele vai me devolver um fret aqui. Ok? Esse tipo fret, tá, pode ficar aqui mesmo nesse pacote. Ok? Então, olha lá, fret, tipo fret, obter fret. Esse cara, esse obter fret, é executado ou dentro de normal ou dentro de SEDEX, dependendo de quem foi retornado aqui no Velos, do enum que eu criei, que eu recuperei aqui, ou vai ser normal ou vai ser o SEDEX. E aí ele vai me retornar o objeto correto. E aí agora, se a gente olhar a interface fret, né, só tem o método da interface, a classe normal só tem o cálculo do fret normal, o SEDEX só tem o cálculo do SEDEX, né? E o tipo fret é que está criando esses objetos para mim. Isso aqui foi uma estratégia que eu usei, é uma fábrica que eu usei para criar esses objetos. Se você tiver em um outro projeto web, por exemplo, que precise algo assim, você vai poder usar outros recursos. Provavelmente o framework que você estiver utilizando vai te fornecer algo para você selecionar
o objeto que você queira. Ok? Por exemplo, com CDI existem os qualificadores, no Spring também é possível a gente criar algo desse tipo, dando nome para os objetos. Aí, em determinada situação, você pode injetar um ou injetar outro objeto, ok? Bom, mas o principal aqui é a gente entender que, repara que como esse aqui é uma interface, o objeto que está chegando aqui, ora vai ser um, ora vai ser outro. Isso que é o importante. Aí eu calcular frete vai continuar funcionando. Se eu mandar executar esse cara aqui mais uma vez, informa a distância, sei lá, sem colocar a mesma coisa, 1, 135. Mandar executar de novo. Opa. Aqui, 100, 2, 157. Para que o resultado continue o mesmo. E é muito mais fácil de testar agora. Se eu quiser testar, né, vou criar um teste unitário para essa classe aqui, é só a regra. Imagina essa regra aqui sendo mais complexa, né, um cálculo matemático mais complexo. É bem mais fácil do que eu precisar de ficar passando tipo de frete toda hora. Não é verdade? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, consigo aprender sobre esse design pattern, bem importante, bem útil no dia a dia, não é? E se você quiser me ajudar a continuar com esse trabalho, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, não é? Acho que é um exemplo bem simples, bem didático para você entender como trocar o algoritmo em tempo de execução, né, em uma classe ali. É importante para eu, né, quanto mais pessoas assistirem, melhor, que mais pessoas vão obter o conhecimento, vai me ajudar também para eu conseguir saber se isso que eu estou fazendo é algo útil para todo mundo. Se você puder curtir, puder comentar também, seu comentário é muito importante para eu saber o que ficou faltando, o que você acha que pode melhorar ou qual a sua opinião. Isso é bem importante para eu continuar melhorando, continuar entregando conteúdos assim para você. Se você assinar o nosso canal no YouTube, acho que aparece o íconezinho aí, você recebe notificações a cada vídeo novo que a gente colocar. Então é bem legal, você já é notificado imediatamente assim que um vídeo nosso é publicado. Beleza? Bom, é isso. Te vejo aí no próximo vídeo. Abraço.